no sábado, mas eu não pude vir, fiquei dando uma assistência lá em casa, mas foi maravilhoso, foi tremendo, né? Praticamente 120 mulheres estiveram aqui. Vamos aplaudir essas mulheres maravilhosas, né? Que bênção, que bênção. O dia delas tinha que ser internacional mesmo, né? Tinha que ser um dia galáctico para essas mulheres, não é verdade, gente? Que bênção. Ontem nós tivemos também formatura de 4 casais que estão, né, num processo de noivado e casamento. E antes de formar, um deles já casou. Não esperou a formatura, não, já casou. Foi o Henrique e a Lara, né? E o pessoal todo passou ontem por essa formação ali do curso de noivos. Que coisa tremenda, uma mesa maravilhosa que o William e a Clara prepararam, a Juliana e a Fernanda e o Juliano prepararam lá um alimento gostoso também, e foi um tempo tão tremendo, tão precioso. Aí, diante daquela cena ali, né, de festa, de completude, eu me lembro também dessa passagem que nós estávamos meditando aqui pela manhã, que é a ceia do Senhor, né? A ceia do Senhor foi uma festa, vocês sabem disso, foi justamente a festa da Páscoa, uma das principais, né? Você tem várias festas em Israel, você tem as festas que estão na Bíblia mesmo, são 7 festas na Bíblia. Dessas 7 festas você tem 3. Fora essas 7 festas que estão na Bíblia, você tem as festas culturais de Israel. Por exemplo, Hanukkah é uma festa cultural. Ela inclusive aparece na Bíblia também. É a festa da dedicação, a festa das luzes. São festas culturais. Eles têm várias festas nesse sentido. Porém, biblicamente, nós temos 7 festas. Primícia, Páscoa, Pães Asmos, depois você tem Pentecostes, nós chamamos de Pentecostes, que na Bíblia é chamada a festa das semanas. Depois, mais para frente, você vai ter trombetas, você vai ter expiação e você vai ter tabernáculo, 7 festas. E dessas 7 festas, 3 se destacam, que é a Páscoa, Pentecostes e tabernáculos. E Páscoa é aquela que abre as portas para esse ano de festividade. Inclusive, no ano religioso, você sabe, hoje Israel é dividido em 2 calendários. Você tem o civil, que é o calendário que faz a mudança do ano, ele ocorre por volta do mês de outubro. Esse é o calendário civil. Você vai perceber, às vezes, nas reportagens, novo ano judaico, vai ser lá em outubro. Por exemplo, esse ano, se você ficar atento, você vai perceber isso. Esse é o calendário civil. Mas o calendário religioso é essa época, é a época da Páscoa. Eu não sei que dia que vai dar Páscoa para nós esse ano, gente. Que dia que vai dar? 21 de abril, né? Não sei. Então, é isso. 20 de abril, ó. Então, 20 de abril e bate mais ou menos isso mesmo, que vai ser lá. Calendário religioso acontece não só a Páscoa, mas vai acontecer o início do ano, né? Na verdade, é o 15º dia do primeiro mês. 15º dia do primeiro mês. O mês de Abib, a Bíblia chama de Abib. E era uma festa. Poxa, Jesus virou para os discípulos, deixa eu abrir aqui, virou para os discípulos e falou assim para eles: olha, vocês vão seguir um homem que está com um cântaro na mão. Esse homem, vocês vão segui-lo até ele entrar numa casa. A casa que ele entrar, você bate na porta e fala para o dono assim: olha, eu vim aqui porque o meu mestre pediu para vocês prepararem um lugar para a ceia dele. Eles não souberam como que aquilo ia acontecer, mas obedeceram, e assim é melhor, né, obedecer do que entender. E eles obedeceram, deu tudo certo. Foi um espetáculo, irmão. Dizem que era um cenáculo, era uma sala muito bem organizada, né? Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, mas o papai do céu cuidava de tudo. E foi preparado ali um lugar muito excelente, de muita excelência, para Jesus e seus discípulos tomarem a ceia. Essa casa, segundo os historiadores, eles entendem que pode ser a casa dos pais de João Marcos, do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, ele tem um nome primeiro, que é João, ele chama João Marcos. E eles eram muito ricos, era uma família próspera. E eles tinham lá um saguão na casa deles, onde Jesus e os discípulos realizaram a Páscoa. Então, era um momento de muita festa, né?
Toda a cidade se mobilizava para aquele tempo ali, para aquele momento ali. E Jesus falou para eles: olha, vão preparar a festa, porque, inclusive, o próprio Jesus falou assim: eu tenho uma expectativa muito grande de participar com vocês dessa festa. Havia uma alegria no coração de Jesus de participar dessa festa. Poxa, Jesus tinha uma maturidade que só Deus mesmo, né? Lógico, ele era Deus, mas ele estava como gente, ele sofria todos os embates emocionais que uma pessoa poderia sofrer. E diante do que ia acontecer com ele, eu entendo que se fosse eu, irmão, estaria em profunda depressão. Eu estaria correndo, eu falei assim: não quero essa Páscoa para mim de jeito nenhum, né? Mas Jesus falou assim: olha, essa é a Páscoa. Poxa, eu estou alegre porque essa Páscoa é uma virada de chave. É a partir de agora que tudo vai mudar. É a partir de agora eu vou estabelecer uma aliança com vocês. Uma aliança que não vai ser só temporal, vai ser eterna. Estabelecer um reino que vai ser não só temporal, mas vai ser eterno, não vai passar. Então Jesus tinha uma expectativa muito grande, tudo estava preparado. Eu fico vendo aqui o pessoal da decoração, né? Prepara aqui um modelo para nós, de excelência, de uma festa mesmo, que está acontecendo. A Bíblia diz que cada dia que um pecador se arrepende, os céus promovem uma festa. Deus é Deus de festa. Sim ou não, irmão? Deus é Deus de festa. Um pecador se arrepende, os anjos falam assim: é festa, é festa. E já começa a estourar champanhe, né? Eu fico pensando nas champanhes celestiais. Deve ser maravilhoso, né? Você bebe e não fica tonto. Coisa maravilhosa. Aquele sabor gostoso do vinho celestial. Não sei como é que vai ser isso, irmão, mas diz que vai ter, né? Jesus falou assim: eu não vou tomar esse vinho de novo até eu tomar com vocês no último dia, na minha vinda, no meu reino. Então eu sei que tem, mas não sei como é que vai ser esse negócio não. E eles fazem festa, porque o nosso Deus é Deus de festa. Esse lugar é um lugar de festa. Você crê que é um lugar de festa? Aqui é um lugar de festa. Todo domingo é domingo de festa, né? Você vê esse louvor maravilhoso, gostoso, a gente entra na presença do Senhor, é uma festa. E a Bíblia vai dizer no capítulo 13, começa falando sobre isso. Pela manhã eu já comecei a ministrar essa palavra. O texto diz que estava se aproximando então o momento de Jesus ser entregue, né, na mão dos pecadores. Tendo-os amado, amou-os até o fim. O amor prevalece. Diga comigo: o amor prevalece. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, jamais acaba. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, jamais acaba. Dá um aplauso para Jesus, esse amor jamais acaba. Eu fico pensando, esse amor é mais forte que quem, gente, lá com o Wolverine, não é verdade? Mais forte que o Wolverine, mais forte que todos os super-heróis, mais forte que o super-homem, né? Esse amor jamais acaba. E aí, Jesus expressou esse amor de 3 maneiras: sentimento, palavras e ações. Falamos sobre isso também hoje pela manhã. Nas ações ele veio até nós, ele andou entre nós e ele curou, libertou, alimentou, socorreu, ouviu, suportou, abençoou, serviu, perdoou, sofreu e por fim ele morreu. O amor, ele se expressou por meio de ações. E essas ações é o servir do Senhor. Esse é o mês onde nós estamos falando sobre a implantação do reino de Deus por meio do servir. Jesus, ele nos desafia a ser uma comunidade de servos. Ele nos desafia a ser uma igreja de servos. Pastor Carlinhos, por que muitas vezes nós temos dificuldade em servir? Porque não faz parte da nossa natureza carnal. Servir não faz parte da natureza que foi contaminada pelo pecado. Não faz parte. Não é natural. Nós queremos, como o pastor Horácio sempre fala, né? Botina forgada, sombra e água fresca, né? Botina forgada, sombra e água fresca. Quem não quer? Quem não quer está mentindo, não é verdade? Irmãos, eu fico torcendo assim para não ter inveja no meu coração quando o pessoal posta aquelas fotos assim da praia, o pessoal na praia, debaixo de uma rede, né? Que mexe com uma inveja dentro de mim, irmão, dá uma inveja dentro de mim. Eu falo assim: Jesus, me perdoa, eu queria estar lá, que é a cobiça. Então, isso faz parte, né? Todos nós queremos. Todos nós achamos maravilhoso
Isso não faz parte da natureza caída, essa disponibilidade em servir. E muito disso é por conta disso aqui, ó, porque a nossa identidade foi afetada. Quem não sabe quem é em Deus, tem medo de servir por causa da impressão de inferioridade. Grava isso no seu coração, deixa o Espírito Santo começar a falar com você nessa noite. Muitas vezes nós deixamos de servir por causa desse medo, esse estigma da inferioridade. Porque na sociedade que vivemos, quem serve é menor, quem é servido sempre é maior. Mas o Evangelho de Jesus nos ensinou o seguinte: olha, eu, o Senhor, não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Ele chegou para os discípulos e falou assim: ó, o mundo é assim, o maior é servido pelo menor. Isso nunca vai mudar nesse mundo, mas no reino de Deus não será assim. No reino de Deus, quem quiser ser o maior de todos, esse será quem, irmãos? O servo de todos. Então no reino de Deus, quem mais serve tem maior patente. O servo de todos é o general. Esse pessoal que fica assim, ó, recebendo uma aguinha assim, ó, né? Fica aqui bonitinho assim, ó, sendo atendido, socorre, vem cá, dá. Isso aí não passa de um cabozinho, irmãos, um soldadozinho no reino de Deus. Então aquele que mais serve, sabe, aquelas pessoas que mais servem, às vezes nos bastidores, ninguém está vendo, mas o Senhor está vendo. Essa pessoa tem uma patente no mundo espiritual que eu e você nem sabemos. São pessoas extraordinárias. Então nós precisamos ter esse coração. Por que Jesus serviu? Olha o que diz o texto aqui, ó. Por que ele serviu? Olha o verso 3. Sabendo este, que o Pai tudo confiara às suas mãos. Ou seja, ele era dono de quantas coisas? Tudo. Jesus é dono de quantas coisas, irmãos? Tudo. Do meu carro, da minha casa, das minhas roupas, do meu corpo, de tudo que eu sou. Ele é dono. Ele é dono. O coração que bate é porque Ele permite. Há uma soberania em Deus. Meu coração está batendo por causa da permissão do Senhor. Não é verdade? Então, o nosso Deus, Ele é dono de todas as coisas. Ele é dono de tudo que há, da minha vida, da sua vida, de todas as coisas. A Ele pertence os céus e a terra. Não é o capítulo 24 de Salmo que fala sobre isso? Quem que abre aí para mim, porque não tem jeito de projetar. O que o capítulo 24, verso 1 de Salmo fala? O que está escrito lá? Quem que abriu aí? Rapidinho para nós. Cadê as Bíblias, né, gente? A gente costuma ali, né? Cadê a Bíblia? Passa lá, Tiago, aqui, ó, na frente, aqui, ó. Capítulo 24 de Salmo, verso 1, olha o que diz. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, ou seja, todos os seus bens, todos os seus pertences. Mas não só isso, os homens, todos aqueles que nele, nesse mundo, habitam, as pessoas pertencem a ele. Ah, mas a pessoa é ateu, mas é de Jesus, ela não sabe, mas é de Jesus. Ah, eu não acredito em Deus, mas ele é de Jesus, ele é uma ovelha perdida, mas é de Jesus. Irmãos, nada é do diabo. Vocês entendem o que eu estou falando? Nada do diabo. O diabo é ladrão, ele é usurpador. Não tem nada dele. Tudo é de Jesus. Todas as coisas foram entregues, confiadas em suas mãos. Ele é dono de tudo. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Sabendo, o que mais que ele sabia? O que mais que ele sabia? Que viera de quem? De Deus. Ele sabe a origem dele. Você sabe a sua origem? Façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa. Você tem uma origem, qual que é a sua origem? Deus. A sua origem em Deus, não é do diabo. Nós nos tornamos filhos do diabo por causa de rebeldia, pecado. Nós somos adotados pelo diabo, o diabo nos adotou. Oh, filharada bacana, todo mundo rebelde. Todo mundo temoso, o diabo nos adotou. Falei, esses são os meus filhos. É o que Jesus falou. Vocês são filhos do diabo porque vocês fazem a vontade do diabo. Mas essa não é a nossa origem, porque ele não tem poder de criação. A minha origem, a sua origem em Deus.
bate no peito assim e fala: eu vim de Deus. Mas voltava para... Aí é que está. O que o diabo quer fazer? Entre a sua origem e o seu retorno para a sua origem, o diabo quer desviar a minha vida e a sua vida. É o que está acontecendo. E Jesus vira para eles e fala assim: eu estou indo na frente, vocês sabem o caminho? Não, Senhor, não sabemos, o Senhor vai. Onde o Senhor vai, nem sabemos o caminho. Ele falou: eu sou o caminho. É só me seguir, é só estar comigo. Vocês virão até o Pai. O meu e o seu destino é não só termos a nossa origem em Deus, mas voltarmos para Deus. Quantos vão voltar para Deus? Quando eu sei disso, quando eu sei qual é a minha identidade, eu não tenho problema em servir. Eu não tenho problema. As humilhações que as pessoas trazem sobre mim não vão me afetar, porque eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei quem eu sou em Deus. Eu estou sarado. Quando eu não estou sarado, qualquer coisa que alguém fala sobre mim, aquele dia azeda. Talvez o seu dia foi estragado por alguma coisa que alguém falou para você. Talvez você está aqui, olha, já vamos limpar o coração para tomar ceia. Alguém falou alguma coisa atravessada, você veio para cá, já assim, ó, cuspido, marimbondo. E por que isso acontece conosco? Porque a gente não tem discernimento da nossa identidade. Eu sei quem eu sou em Deus. Não é o que a pessoa diz ou deixa de dizer que me avalia. É o que Deus fala sobre mim. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Não é o que eu faço ou deixo de fazer que me faz valoroso para Deus. É quem eu sou. Então, quando eu sei qual é a minha identidade, isso não me abala. Por isso, irmãos, que Jesus não teve nenhum problema de fazer o quê? Se levantar, pegar a toalha e fazer o quê, irmãos? Lavar os pés dos discípulos. Aquilo foi tão chocante que Pedro gritou, falou assim: não, mas está tudo errado. Quem tinha que limpar os pés do Senhor éramos nós. O Senhor não pode lavar os meus pés. Não, Pedro, fica tranquilo que eu vou te explicar. Daqui a pouco eu te explico. Pedro falou: não, meu Senhor não vai lavar meus pés. Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. O que é parte comigo? Você não está no mesmo espírito que eu. Você não está recebendo essa unção do servo. Você não está entendendo a importância que é. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Esse é o espírito do reino de Deus. O espírito do reino de Deus, mais bem-aventurada coisa é servir, é abençoar. Então, você precisa entender. E outra coisa, Pedro, você precisa aprender a receber também. Mais bem-aventurada coisa é dar, mas tem hora que nós precisamos aprender a receber, sentar, ficar quietinho, aprender a receber. Tem gente também que só quer servir, é também uma falta de constância na sua identidade, né? Porque ela quer ser valorizada por aquilo que ela faz. É outro problema. Não vamos entrar aqui por causa do nosso tempo. Mas identidade, Jesus sabia, ele tinha tranquilidade. Eu sei quem eu sou, não tem problema de eu pegar uma toalha agora e lavar os seus pés. Eu não deixo de ser quem eu sou por aquilo que eu estou fazendo com vocês agora. Muito pelo contrário, isso só testifica a saúde espiritual que está dentro de mim. Então, essa é a cultura do reino. Quantos querem essa cultura do reino sobre a sua vida? De servir, de se preocupar com o outro, de tirar os olhos de você mesmo, de colocar os olhos no outro. Como é que está o meu irmão? Qual que foi? O pastor Horácio falou sobre isso aqui. Depois de um culto, um assassinato. Qual que foi a pergunta que Deus fez para Caim? Onde está o teu irmão? Cadê o seu irmão? Ah, lá sou eu, tutor do meu irmão. Olha que atrevimento, irmão. Como é que se fala assim com Deus? Eu tinha perdido respeito até por Deus. Não sei o que é isso. Descambou o homem. Então, estava endemoniado, né? Então, sou lá eu, tutor. Por que Deus está falando isso para ele? Porque sabe por que você matou o seu irmão? Porque você está olhando só para você. Você não consegue ter um olhar para o outro, se preocupar com o outro. A gente morre, irmãos, porque nós ficamos olhando só para nós mesmos. Alguém disse certa vez: se você quer ser curado das suas feridas emocionais, saia da sua casa, atravesse a rua e sirva aquele outro que também está sofrendo. E no sofrimento do outro você será curado. Achei isso tremendo. Sabe por que as nossas feridas doem tanto? Porque a gente não tem enxergado a ferida do outro. Não sabe o que está acontecendo na vida do outro.
Então, Jesus é essa pessoa sarada, porque Ele sabe quem Ele é. Nós precisamos ser sarados em Deus. Aí o que acontece, irmãos? Aquela ceia, eu fico impressionado com o que Deus vai fazendo. Esse culto aqui é uma festa, mas ele começa com guerra. Eu não sei se você teve discernimento espiritual, você viu como a pastora Lília batalhou aqui, sim ou não? Ela lutou, não lutou aqui? Não foi uma oração qualquer, foi uma batalha. Foi uma luta aqui espiritual. Por quê? Nós estamos reunidos, é ceia, né? É festa, mas a guerra continua. A guerra continua, irmãos. Você sabe quem estava lá para essa festa? Jesus estava lá para essa festa, sim ou não? O Espírito Santo estava ali, não é verdade? A mesa preparada, os discípulos, né? O pessoal que serviu, recepcionou, aquele cheirinho daquela carne assada, carneirinho assado, né? E que tudo gostoso, aquele pão fresquinho, né? Fresquinho, porque tem que ser sem fermento, então tem que ser aquele pão fresquinho, tudo cheirosinho. Certamente já algumas frutas, ervas amargas também, mas tinha frutas, tinha outras coisas. Mas sabe quem que estava naquela festa? O diabo. O diabo estava ali, irmãos. Quem convidou o capeta para estar naquela festa? Ninguém convidou. Ele não é, ele é assim. Ele é atrevido. Ele entra sem ser convidado. Ele estava lá ou não estava, gente? Vocês perceberam no texto do capítulo 3, nós não lemos hoje, né? Mas se você pegar a sua Bíblia, nós estamos em capítulo 13 de João. Você vai ver lá no texto que o diabo estava lá, entrando no coração de quem? De Judas. Ele já tinha colocado a semente da traição, já estava em Judas. Mas num determinado momento, ele vai entrar em Judas. Ou seja, o diabo estava lá. Você sabe que de vez em quando, esse ambiente aqui fica carregado. Você fala, pastor, mas aqui é a igreja. Mas fica. Você sabe que tem demônios que são atrevidos, que entram aqui dentro? Entram. Você sabe que tem pessoas que vêm para cá, Senhor, e carregam, irmãos, e carregam demônios para esse lugar? Tem. E é aqui mesmo que elas precisam estar para ser libertas, saradas e curadas. Amém? Mas o ambiente vem. E o mais preocupante não são pessoas que estão às vezes até possessas, porque essas pessoas que vêm para esse lugar possessas, elas vêm já com um desejo de serem libertas. O mais preocupante é quando as pessoas entram nesse lugar com o coração endurecido. Isso é muito pior do que uma pessoa possessa. Um coração obstinado, um coração endurecido, ele é intratável, que era o que aconteceu com Judas. Por que o diabo estava encontrando lugar no coração de Judas? Porque o coração dele era duro, um coração intratável. Várias e várias vezes Jesus deu oportunidade para ele se arrepender, é ou não é verdade? Várias e várias vezes. Se você volta para o capítulo 12, ele repreende a mulher porque derramou o vaso de alabastro. Jesus falou, ela fez isso com um propósito. Não façam isso com ela. Puxou a orelha dele, porque ele estava querendo dinheiro para roubar o dinheiro. Coração dele intratável. Naquele momento da ceia ali, em vários momentos, Jesus falou assim, ó, um entre vocês vai me trair. Está avisando, um de vocês vai me trair. Todo mundo fica preocupado com aquilo. Quem é? Jesus fala, é aquele que eu vou molhar um pedaço de pão, vou entregar para ele. Irmãos, passa um pouquinho, Jesus molha um pedaço de pão, entrega para ele, e ele pega o pão e come. Coração obstinado. Ele tinha que ser o primeiro, falou, opa, esse pão não é meu não. Espera aí um pouquinho. Jesus, ele pega o pão molhado e come. E o texto diz que foi naquele momento que o diabo entrou em seu. Veja aí o texto, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse a Jesus, e aí lá no verso 27 diz, e após o bocado, imediatamente, o que aconteceu? Entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, faça como? Faça depressa. Sabe o que Jesus fez naquele momento ali? Expulsou o demônio, só que teve que expulsar o demônio juntamente com Judas, porque os dois já estavam carne e unha. Então, parceiro já, aliançado. Porque naquele instante, irmãos, o ambiente estava carregado, mas mesmo nesse ambiente de espada, de luta, de guerra, poxa, nós precisamos ter esse discernimento. Tem hora que nós precisamos pegar a espada, tem que lutar, tem que batalhar, mas tem hora que nós precisamos pegar a toalha. É nesse momento que Jesus se despe,
E essa arma também é poderosa, né? Espada em uma mão, toalha na outra. É assim que nós vivemos a vida cristã. Em lutas, em batalhas, em guerras, em pelejas. E o apóstolo Paulo sempre nos advertindo: a nossa luta não é contra o nosso irmão, a nossa luta não é contra o nosso irmão, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta é contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade, dominadores deste mundo tenebroso. Nós precisamos guerrear espiritualmente. Sua luta não é contra o seu marido, a sua luta não é contra a sua esposa, não é contra os seus filhos, a sua luta é espiritual. O diabo quer nos colocar na batalha errada. Jesus sabia discernir o momento de pegar a espada e cortar a cabeça da serpente, e o momento de pegar a toalha e lavar os pés dos discípulos. E a gente muitas vezes tem pegado a espada para cortar a cabeça do irmão, e tem pegado a toalha para lavar os pés do diabo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós saibamos discernir bem todas as coisas, que nós saibamos discernir bem cada tempo, cada momento. Naquele instante então Jesus, ele ensina algo. Servir é uma didática. Servir é uma didática. Não se ensina o servir com palavras. Fizemos aqui, um tempo atrás, um curso para os diáconos sobre como servir bem. Que coisa maravilhosa foi aquele curso. Mas a maior didática do servir é a prática. Diz o texto: respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, não sabes o quê? Agora, falou para Pedro: Pedro, eu estou te ensinando. É uma lição que eu estou dando aqui, sem palavras. Eu estou transmitindo para vocês um dos meus ensinamentos. O que eu faço, você não sabe agora, compreendê-lo-ás depois. Veja que é uma didática. Compreendê-lo-ás depois. Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes, voltou à mesa e perguntou para eles: vocês compreenderam o que eu fiz? Eu vou explicar para vocês aqui como que foi essa aula agora. Vocês compreenderam o que eu fiz? Vós me chamais o que, gente? Que diz o texto? O mestre, não é um mestre, o mestre apenas. É o mestre e o Senhor. Eu sou o mestre, eu sou o Senhor. E dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés, o quê? Uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Ah, pastor, então agora o meu ministério é sair lavando os pés dos irmãos. Não. Alguém disse certa vez assim: por que que Jesus lavou os pés? Ora, a resposta está no texto. O próprio Pedro falou: você vai lavar os meus pés. E aí Jesus falou: se eu não lavar, você não tem parte comigo. Pedro falou: se é para lavar, então lava tudo. Lava o corpo, lava as mãos e lava tudo. Jesus falou assim: ó, vocês não precisam ser lavados. Quem tomou banho? Vê se está aí no texto, vê se vocês acham essa passagem aí. Quem se banhou, quem se lavou, quem tomou banho, não precisa ser lavado, senão os pés. Espera aí, tem um mistério aí. Não é só ir lá e lavar os pés, tem um mistério. Ele falou assim: ó, quem se banhou não necessita ser lavado, senão os seus pés. Quanto ao mais, verso 10. Então você que está com a Bíblia aberta, veja aí. Quem se banhou, quem tomou banho, quem se preparou para essa ceia aqui, olha, não precisa se lavar mais, a não ser os pés. Tem um mistério aí. Por que são os pés? Jesus fala assim, ó, quanto ao mais, está todo limpo. Aí ele ainda inclui e fala uma outra coisa. Ele fala assim, ó, vós todos estáis limpos, mas nem todos. Então veja que não é algo natural, porque eu tenho certeza que Judas também tomou banho para aquele lugar. Ele tomou um banho natural, mas ele não tomou banho o quê? Espiritual. Vocês estão entendendo? Ele continuava imundo. Então não é uma simples ação física, não é uma simples ação natural de lavar os pés dos discípulos. Tem algo espiritual por trás ali. Tem algo espiritual. Vocês estão limpos, nem todos. Como é que Deus lavava os seus discípulos? Se você vai para o capítulo 15, ele vai falar sobre isso. Ele fala, eu sou a videira, meu pai é o agricultor, vocês são os ramos. Todo ramo que dá fruto, o que meu pai faz com ele? Limpa.
né? Poda, limpa. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado, falado, ensinado. Vai lá para o capítulo 15, você vai encontrar isso lá nos primeiros versículos do capítulo 15. Você está no capítulo 13 aí, está pertinho. Você vai ver Jesus falando isso. Vós já estáis limpos pela palavra. Então, quando Jesus falou para eles assim, ó, todos vocês estão limpos, nem todos, é porque Judas não permitiu com que a palavra entrasse no seu coração. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? A palavra não entrou no coração dele. Então ele podia tomar o melhor banho do mundo, nas melhores fontes, né, os melhores sabonetes do mundo. Ele continuaria imundo, porque ele não deixou a palavra entrar no seu coração. Aí Jesus virou para os discípulos e fala assim, mas eu preciso lavar os pés de vocês. Espera aí um pouquinho. Mas nós não estamos limpos, mas os pés precisam ser lavados. Por quê, irmãos? Por que os pés precisam ser lavados? Um certo tempo atrás, eu li um livro do pastor Watchman Nee, que o título dele era Não Ameis o Mundo. Eu não sei se esse livro é editado ainda, e esse livro se chamava Não Ameis o Mundo. E nesse livro ele explica o seguinte, por que Jesus lava os pés? Porque didaticamente, os pés são aquilo que tem o contato físico com este mundo mais próximo. É o que pega as poeiras, as contaminações. Todos os dias, nós somos contaminados por esse mundo. Você está entendendo o que eu estou falando? Todos os dias. É uma música indecente, uma piada indecente. É algo que eu e você assistimos, que vem aos nossos olhos, que entra nos nossos ouvidos. Nós somos contaminados. Todos os dias, nós precisamos ter os nossos pés lavados. Se isso não acontecer, nós vamos nos desviar. E por isso, os pés. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre os pés. Mas é uma didática, Jesus está ensinando. E o que ele está falando aqui? Não só eu lavei os pés de vocês, mas vocês precisam aprender a lavar os pés o quê? Uns dos outros. Você precisa cuidar do seu irmão. O seu irmão está aqui hoje. Será que os pés dele não estão se resvalando? Onde está o seu irmão? Pergunta que Deus fez para Caim, cadê seu irmão? Nós precisamos saber, cadê o nosso irmão? Vamos servir uns aos outros, lavando os pés. O que é isso? Cuidando do caminhar uns dos outros. Daquilo que o mundo tem feito com as nossas vidas, vamos retirar, vamos limpar, vamos ministrar uns aos outros. Participe de uma célula, receba uma oração, ouça uma palavra. Ali o Senhor está lavando os seus pés. Quantos recebem? O Senhor está lavando os seus pés naquele lugar. Poxa, você participa de um ministério, você vem a essa igreja, o Senhor está lavando os meus pés, os seus pés. Esse é o poder do discipulado. Olha só o que acontece aqui. Eu posso não fazer, presta atenção nisso aqui, eu posso não fazer o que me ensinam, Judas, obstinação, rebeldia, dureza de coração. Eu posso optar por não fazer o que me ensinam, mas eu sempre serei indesculpável, porque me ensinaram o caminho. Eu nunca poderei dizer, olha, eu não sabia disso, não me ensinaram. Então, eu posso até não fazer o que me ensinam, pela obstinação do coração. Judas estava sendo ensinado, nada daquilo entrava no seu coração. Porém, olha só, dificilmente farei aquilo que o quê? Não me ensinam. Esse é o poder do discipulado. Por que Jesus está ensinando aqueles discípulos? Para que eles façam isso com outros, para que outros façam isso com outros, para que outros façam isso com outros. E essa didática, ela permaneça até nos tempos de hoje. Nós precisamos reavivar a didática do servir 2025. Na nossa época, não pode morrer esse espírito do servo de Cristo Jesus no nosso meio. Você está entendendo isso? Não pode morrer, porque senão nós teremos uma igreja inculta, uma igreja indisciplinada, uma igreja que não aprendeu a disciplina do servir. Eu não consigo fazer aquilo que não me ensinam. Eu só replico aquilo que eu ouvi, aquilo que eu vi, aquilo que eu experienciei.
Então, nós que estamos na caminhada com o Senhor um tempo a mais, deixa o Espírito Santo falar com você. Você e eu somos responsáveis pelos que estão chegando. Deus vai nos cobrar isso. Deus vai nos cobrar isso. Poxa, filho, a criancinha tropeçou, você não ensinou ela a andar. Você precisa ensinar. Olha, talvez uma criança com muita dificuldade, ela possa aprender a andar sozinha, sem ninguém ensinar ela, mas via de regra, papai e mamãe pega ela, segura, levanta, ela precisa ter estrutura óssea exata, vai ajudando ela, fica só, vai cair, se não tiver o papai e a mamãe pode machucar. Poxa vida, quantas vezes nós estamos deixando as pessoas aprenderem a andar sozinhas? Jesus falou, eu fiz isso com vocês para que vocês façam o quê? Façam uns com os outros. Nós precisamos aprender, não só a caminhar com o Senhor Jesus, mas a ensinar aqueles que ainda não sabem a essa caminhada, a esse trajeto. Esse é o poder do discipulado. Jesus falou, fazei discípulos de quais lugares? De todas as nações da terra. De que jeito? Batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. O que mais? Ensinando-os a guardarem tudo aquilo que eu vos ordenei. Sim ou não? É isso discipular. Quem aqui na igreja está discipulando alguém? Levante sua mão, deixa eu ver. Você está discipulando alguém, você está cuidando de alguém. Deixa eu ver. Olha só, mãos levantadas. Vamos lá. Você é um líder de célula, você é um consolidador. Eu queria que você ficasse, não vai cansar não, segura só um pouquinho a mão levantar. Você é um líder de célula, um consolidador, uma pessoa que está ajudando alguém na caminhada em Cristo Jesus. Você está discipulando alguém, fica a mão levantada. Agora eu queria que a igreja, isso, vamos fazer diferente? Fique de pé, só um pouquinho. Fique de pé, você que cuida de alguém. Cuida de alguém, você discipula alguém, Você está discipulando uma pessoa. Irmãos, eu quero que vocês prestem atenção aqui, olha. Essa realidade que está aqui diante dos nossos olhos, essas pessoas que estão em pé, que estão cuidando de alguém, que estão discipulando alguém, que estão trazendo alguém para a igreja, está cuidando dessa pessoa, visitando essa pessoa, né? Ligando, mandando um WhatsApp, ligando, como é que você está? Eu não te vi da reunião, como é que está a sua vida? Fulano de tal, hoje eu perguntei para uma pessoa, como é que está fulano, como é que está ciclano, mandei uma mensagem para ela. Esse cuidado, isso é o lavar os pés. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Isso é o lavar os pés. Adianta nada nós fazermos aqui uma didática, botar, fica de pé só um pouquinho, tá gente? Segura a onda aí que eu fico de pé o culto inteiro. Adianta de nada nós fazermos uma didática aqui, vamos colocar umas cadeiras, né? Até em alguns eventos da igreja a gente faz isso, vocês sabem muito bem, não vou falar onde que é para os que vão passar por isso, mas isso é só uma representação. O lavar os pés é o dia a dia. É o dia a dia. Agora, presta atenção, irmãos. Não eram essas pessoas que tinham que ficar em pé. Eram todos nós. Vocês entendem isso? Todos nós tínhamos que ficar em pé. A responsabilidade é de todo aquele que segue a Jesus. Assim como eu fiz, vocês devem fazer também. Então nós precisamos mudar essa realidade. A próxima vez que o Senhor me permitir fazer essa pergunta, eu gostaria de ver a igreja, sabe, esse espírito do servo, essa cultura de servir na igreja. Poxa, tio Carlos, nós estamos aqui, mas eu estou servindo. Eu entrei semana passada, mas eu já trouxe alguém. Está aqui um amigo meu, olha, eu estou aqui ajudando ele. Não precisa ter uma caminhada grande na fé. Pode ser uma pessoa que entrou ontem. Já pode ser um servo. Então nós precisamos desse coração de servir. E eu queria que antes que essas pessoas se assentassem, nós aplaudíssemos essas pessoas. Que bênção, parabéns, sabe? Você que nos serve, o Senhor te abençoe cada vez mais. Pode se assentar. Em nome de Jesus, nós precisamos disso. O que Jesus falou nos versículos 34 e 35? Olha só, olha que forte que é isso aqui, irmãos. Novo mandamento do que vos ameis uns aos outros. Qual que é o padrão? Nossa,
Isso aqui é ISO 9000 e, ixi, 1.000.000, né? ISO 1.000.000. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois os meus. Não precisa nem pregar. Irmãos, quando uma unção de ser, o William falou sobre isso, imagina isso, né? Empresários, profissionais, liberais, coração de servo, tratando bem as pessoas. A igreja vai viver um avivamento. Vai viver um avivamento. Você tratando bem seu vizinho, mas ele me maltrata, pastor Carlinhos, mas trata bem, a Bíblia diz. Se o teu inimigo tiver fome, dá ele de comer, não dá envenenada não, viu, irmão? Você está repreendido, não, Jesus. Se tiver sede, dá de beber. Você faz isso, você quebra o coração dele. Jesus falou, façam isso, e o mundo conhecerá que vocês são meus discípulos. Por que os pés? Deitou água na bacia, passou a lavar os pés dos discípulos, a enxugar com a toalha com que estava cingido. Declarou-lhes Jesus, quem já se banhou necessita lavar senão os pés, quanto ao mais todos estás limpos. Por causa de 4 verdades eu termino aqui. 4 verdades. Primeiro, porque os pés falam de quê? Direção. Por que Jesus está lavando os pés dos discípulos? Direção. Vós sabeis o caminho. Não se desviem do. Isso é outra coisa, é conduta, mas daqui a pouco a gente fala. Mas eu preciso ter uma direção na minha vida. Se eu não tiver uma direção na minha vida, olha só, a pergunta é aonde, né? Diferença de onde a onde. Onde é específico, aonde é, não se sabe. Então aqui a pergunta é, aonde nossos pés têm nos levado? Aonde? Para onde temos ido? Só você sabe responder. Às vezes nem nós sabemos responder. Nós estamos com a síndrome do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não pode, irmãos. Você imagina, você chega numa rodoviária e compra uma passagem, a pessoa te pergunta, para onde você vai? Qual o seu destino? Não tem jeito. Você já imaginou, você vira para ela e fala assim, me dá qualquer coisa aí. Me dá uma passagem aí. Aí você pega aquela passagem, tem lá no ônibus assim, ó, de Araguari para, sim ou não? De Araguari para, porque tem um destino. Quem não sabe para onde vai se perde. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho, eu sei para onde eu estou indo. O que aconteceu com o povo no deserto, irmãos? Eles andaram em círculos. Deus falou para eles, vou tirá-los daqui e levá-los para onde? Para uma terra que emana leite, mas o coração deles se desviou. Os pés foram contaminados. Você sabe para onde você está indo? Você sabe o seu destino? Você sabe aonde você quer chegar? Se nós estamos andando em círculos, irmãos. Por isso que a nossa vida é uma bagunça às vezes. Nossa família é uma bagunça. Nós não temos rumo. Não temos destino. Não temos propósito. Deixa o Espírito Santo falar com você. O apóstolo Paulo fala, deixando as coisas que para trás, eu prossigo para o alvo. Por que Caleb e Josué suportaram os 40 anos no deserto? Porque o coração deles não estava no deserto, o coração deles estava no destino. E eles podiam ficar 40, 50 anos, quando eles chegassem ali naquela terra, eles iam dizer, somos jovens ainda. Somos jovens. Porque nós temos um destino. Nós temos uma direção. Nós temos um propósito. Olha por que Jesus está lavando os pés dos discípulos. Pessoal do louvor, pode subir, por favor. Segunda coisa, conduta. Porque não é só o destino, é o trajeto. Escute isso aqui.
Não é só o destino, é o trajeto, porque todos que saíram do Egito tinham um destino, mas no trajeto se desviaram, sim ou não? No trajeto se desviaram. Então nós precisamos nos preocupar, não só em ter um destino, mas em como temos caminhado. Como temos caminhado até chegar lá. Cada dia é uma batalha. Por que que muitos começam bem e não terminam? Porque se desviam na conduta. Você está comigo? Você está entendendo o que eu estou falando? Me ajuda aí, gente. Está entendendo ou não está? Me ajuda aí, fica acordado um pouquinho. Presta atenção aqui, ó. Às vezes a pessoa até tem um destino, mas ela não cuida do dia a dia. É cada dia. A batalha é todo dia. É hoje. Eu preciso vencer as minhas limitações, as tentações. A oração é todo dia. Por que Jesus nos ensinou a orar todo dia? Ah, pastor, Jesus não fala para orar todo dia. Fala assim, ó, o pão nosso de cada... Ué, para eu ter o pão de cada dia eu tenho que orar todo dia? Oração é diária. Oração é diária. É todo dia. Para de comer e para de beber para você ver onde você vai chegar. Irmãos, nós nos alimentamos e bebemos quantos dias? Todos os dias, com exceção de um jejum, que eu recomendo não se faça sem água. Mas todos os dias nós nos alimentamos, porque não tem destino se não tiver conduta. Nós não vamos chegar lá se nós estivermos enfraquecidos. É todo dia. Eu preciso de oração, eu preciso de leitura da palavra, eu preciso de comunhão com Deus e com os irmãos. É todos os dias. É conduta, é o meu testemunho. Eu coloquei aqui, ó, como nossos pés têm nos conduzido, como está o nosso testemunho. Como está o nosso testemunho? Nós somos porta de evangelização ou pedra de tropeço para as pessoas que estão caminhando? O que que nós somos? Jesus virou para os fariseus e falou assim, ó, vocês fazem evangelismo no mundo inteiro, e ao invés da pessoa se converter, ela se torna 2 vezes filho do diabo. Jesus está falando para eles assim, ó, para de evangelizar as pessoas. Para de evangelizar as pessoas, porque melhor do que você evangelizar as pessoas é você viver o evangelho. Vou repetir. Melhor do que eu e você evangelizarmos as pessoas é nós vivermos o evangelho. Porque os fariseus evangelizavam, está lá na palavra. Vocês fazem proselitismo no mundo todo. Proselitismo é transformar uma pessoa que não é da religião dele naquela religião. Vocês fazem proselitismo no mundo inteiro. E sabe o que acontece com a pessoa? Ela já era filha do diabo, agora fica 2 vezes filha do diabo. Ela já estava estragada. Vocês estragam a pessoa ainda mais. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Tem pessoas que estão, pastor Horácio falou isso aqui, entrei na igreja, estava capengando, né? Dependendo de quem você colasse, aí você ia ficar estragado mesmo. Deixa eu te perguntar, com quem que você está colando aí? Bate no ombro da pessoa que está do seu lado, fala para ela, ó, cola em mim que é sucesso. Fala, cola em mim que é sucesso. Em nome de Jesus, é para colar em você que vai ser sucesso, em nome de Jesus. Você vai ser bênção, você é bênção, irmãos. Eu profetizo na sua vida, você é bênção, em nome de Jesus. Portanto, também em nós, visto que temos a rodear-nos o quê? Tão grande nuvem de testemunhas, pessoas que já caminharam, pessoas que já nos deram exemplo, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Por isso, restabelecer as mãos descaídas, os joelhos trópegos, fazei caminhos o quê? Retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes ele seja
corado. Escute isso aqui, Paulo está falando, o autor de Hebreus está falando assim, ó, você que está na caminhada, trabalhe o caminho para aquele que vem atrás de você não tropece. Você faça um caminho reto para as pessoas passarem. É o meu e o seu testemunho. Quantas vezes, não é só o pecado, é também o embaraço. Diga comigo, embaraço. Olha o que está acontecendo aqui, escuta isso aqui. Tenho conversado com os pastores. Alguns deles têm falado para mim, pastor, avisa a igreja sobre isso aqui. É sério, irmãos. O diabo está entrando em vidas, em famílias, está arrebentando. Eu coloquei só o tigrinho aqui. Esse tigrinho inocentinho parece um bichinho de pelúcia, irmãos. Esse bichinho de pelúcia foi fabricado no inferno, nos quintos dos infernos. Está destruindo vidas, famílias. Pessoas estão se suicidando. Eu não vou contar o endereço, mas eu e a Sandra estivemos em um determinado lugar, há um tempo atrás, e o pastor daquela igreja nos confidenciou: o líder dos adolescentes acaba de suicidar tem umas 2 semanas. Não é pessoa do mundo, era o líder dos adolescentes. Um homem casado, com filhos. O líder dos adolescentes suicidou. Aí foi descobrir. Ele fez apostas altíssimas, entrou em dívidas terríveis, não suportava mais, não abriu o coração, foi para a casa dos pais, se despediu dos pais. O pai falou assim: a comida já está pronta. Ele falou para o pai: eu só vou ali e já volto. Nunca mais voltou. Era o líder dos juniores, dos adolescentes da igreja. Nós não estamos falando de pessoas do mundo que já estão arrebentadas, estamos falando de gente da igreja. Gente da igreja. Nós estamos experimentando isso muito perto de nós. O que é isso, pastor Carlinhos? Embaraço. Embaraço, para a gente não chegar no destino. O diabo está jogando sujo. E o pior, irmãos, é que nós estamos caindo nessas ciladas terríveis do inferno. Então abre os seus olhos, abre o seu coração. Talvez você está envolvido com isso. Confessa isso hoje para sua esposa, para o seu marido. Peça ajuda. Peça ajuda. A pessoa não sente, é virtual. Ela não sente, ela perde 1.000, 2.000. Eu fico pensando, gente, 2.000 às vezes é o salário de uma família inteirinha. Aí ela fala assim: não, mas já vou ganhar. Aí ela faz um empréstimo com alguém, 5.000, 10.000. Nós estamos falando de pessoas. O pastor Elton me mostrou uma reportagem, uma pessoa que estava devendo R$1 milhão. Ela não só se matou, mas matou a família dela inteirinha. Nós não estamos brincando, nós estamos numa guerra. Nós precisamos pegar a toalha, mas nós precisamos pegar a espada também e arrebentar com esses laços, em nome do Senhor Jesus. Você recebe, irmãos? Olha o que o texto diz: sabei, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão o que, irmãos? Tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Só que isso aqui me choca: tendo aparência de piedade. Sabe o que é isso? Crente. Não está falando de gente do mundo, está falando de crente. Tendo aparência de piedade, negando porém o que? O seu poder, a sua eficácia. Foge. Terceiro, está terminando. Escuta isso aqui. Segura aí. Segura aí que eu vou terminar a palavra. Os pés significam o que, gente? Sustentação. Sustentação. Se nós não cuidarmos dos nossos pés, a base está comprometida. A base está comprometida. Nossos pés têm nos mantido de pé ou nos derrubado? Os meus e os seus pés nos mantêm de pé ou nos fazem tropeçar? Lembra-te, pois, qual que é a palavra de Jesus para a igreja de Éfeso? De onde você
tropeçou, de onde você caiu, arrepende agora, volta às práticas das primeiras obras, senão venho a ti, moverei do seu lugar do teu candeeiro, caso não te arrependas. É forte. Onde é que você caiu? Aquele, pois, que pensa estar de pé, o que é para fazer com ele? Cuide para que não caia. Ninguém aqui nesse lugar, a partir de mim, é incaível. Não sei nem se tem essa palavra. Tem, né? Ninguém é. É para cuidar, lavar os pés. Cuida dos seus pés. E por fim, irmãos, o que os pés representam? Conquista. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Você pode se colocar sobre seus pés nessa noite? Todo lugar que pisar a planta dos seus pés é lugar de conquista. Escuta, os nossos pés, ou eles irão nos limitar, ou eles nos farão avançar. Os meus e os seus pés são um instrumento que Deus tem para nos fazer conquistar, ou os instrumentos que o diabo tem para nos paralisar. Há uma unção de Deus sobre os seus pés aqui nessa noite, você recebe? Há uma unção de Deus sobre os seus pés. Portanto, corramos. Não é nem para se movimentar nem andar, é para fazer o quê? Corramos. Corramos com o quê? Com perseverança a carreira, a corrida, a disputa que nos está proposta. O texto diz: olhando para Ele, firmemente para Ele, autor, consumador da nossa fé. Não pare, não pare, não pare, não pare. Há uma unção de Deus sobre os seus pés aqui nessa noite. Eu sinto anjos do Senhor vindo, ministrando sobre pés aqui nessa noite, naturais e espirituais. Pessoas que estavam com dificuldade na caminhada, a partir de hoje vão receber uma unção diferente aqui, em o nome do Senhor Jesus. O Senhor está te curando, para que você seja também uma pessoa que cure vidas, assim como eu fiz com vocês, vocês farão com outras pessoas também. Recebe aí, vamos adorar o Senhor antes de nós tomarmos a ceia. Deixar o Espírito Santo ministrar, deixa o Espírito Santo agir sobre os seus pés. Volto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade. Aqui quero ficar. Não vim atrás de bênção. Jesus, não deves nada para mim. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Fala para Ele de coração: Senhor, quantas vezes lamento Por viver indiferente. quantas vezes, Lamento quantas vezes, não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. papai. Abro meu coração a ti. Deixa Ele lavar os teus pés. Eu sinto o Senhor lavando os pés aqui, irmãos. Lamento Você que recebe isso, deixa essa ministração por vir. viver só pra mim mesmo. Deixa essa ministração vir sobre a sua vida. Por Xerabalabaie. não ver que és meu sustento.
perto, leva abro meu coração a ti. Fica só mais um pouquinho na presença dele. Deixa essa unção vir sobre a sua vida nessa noite. O Senhor Jesus está lavando os pés de muitos aqui nesse lugar. Que privilégio, que privilégio, que privilégio, que privilégio. Só quero a ti. Fala para Ele de coração, Espírito Santo. Só quero a Nada mais. nada mais, nada mais, Nada além de ti. nada além de ti. Só quero a ti. Só quero a ti. Nada mais. Nada mais, nada mais, nada além de Se você quer Jesus, diga. Só quero a ti. Nada mais, e nada mais. Só você que é apaixonado. Diga pra Ele. Quero a ti. Nada E mais. nada mais, Nada mais. e nada mais, nada além de ti. Meu Deus. Só quero a ti. Nada mais, e nada mais, nada além de ti. Eu preciso só de Meu Deus. e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Ele está nesse lugar. Ele está nesse lugar. Letícia, Rodrigo, vem cá. Vamos orar por vocês. Letícia e Rodrigo, vem cá. A igreja pode permanecer de pé. Nós vamos orar pela ceia. Vem cá, Letícia e Rodrigo vão ser apresentados aqui também, recebidos. Vieram da Igreja Batista, estão aqui hoje. Já conversei com o pastor deles. Estão sendo apresentados hoje como membros. Eu não sabia que estavam aí, né? Por isso não chamei um antes. Mas já vamos orar por vocês para a gente tomar a ceia juntos. Vem para cá. Rodrigo e Letícia estão noivos, vão casar no final desse ano. Olha que casal bonito, irmãos. Vamos aplaudir esse casal lindo. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Amém. Levante as mãos para cá, papai. Nós queremos orar pela Letícia, pelo Rodrigo. Obrigado, Jesus. Obrigado por toda a obra que o Senhor tem feito na vida deles. E nós queremos abençoá-los nessa noite, recebendo eles como membros aqui no nosso meio. Profetizamos que eles são ramos frutíferos, que eles vão frutificar para a honra e glória do Senhor. E nessa ministração, lava os seus pés, dê a eles direção, um testemunho ilibado, sustenta-os, que eles estejam firmes na rocha e faça deles conquistadores, em nome de Jesus, amém. Sejam muito bem-vindos, que Deus os abençoe. Mais um aplauso para eles, em nome de Jesus. Na noite em que ele foi traído, aquela noite, irmãos, que ele tomou a toalha, olha, Judas saiu para trair ele. Que é isso, irmãos? O que o diabo pode fazer com uma pessoa? Ele tomou a espada para lutar contra o diabo, a toalha para lavar os pés dos seus discípulos, mas ele tomou o pão também, ergueu, deu graças, partiu esse pão, entregou para os discípulos e disse para eles assim: ó, tomai e comei todos vós, porque este é o meu corpo, que está sendo partido em favor de vós. Fazei isso todas as vezes que vocês estiverem reunidos, em memória de mim. Naquela mesma noite ele ergueu o cálice, também agradeceu, entregou aos discípulos e disse: tomai e bebei todos vós, porque este é o meu sangue, que está sendo derramado para a remissão dos vossos pecados. Fazei isso todas as vezes que vocês se reunirem
em memória de mim. Graças te damos, Senhor. É maravilhoso estar à mesa contigo. Cuida dos nossos pés, em nome de Jesus, amém. Sai do seu lugar, tome a ceia, pegue os elementos da ceia. Vamos continuar adorando ao Senhor, vamos continuar bendizendo. Venha pelo centro e saia pelas laterais, isso fica mais fácil. Espírito, não vim atrás de bênção. É outro? estou voltando à essência da adoração. Quem é a A essência? essência és tu. Obrigado, Jesus. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Aleluia. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Quando a música Esmorece, e o resto desaparece, simplesmente a te mexer. ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Deu certo. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Pai, nós queremos orar nessa noite, abençoar a tua igreja. Amanhã, a equipe que vai instalar aqui, Senhor meu Deus, a usina de geração de energia aqui para nós, estará trabalhando. Abençoa essas pessoas. Repreendemos todo acidente, todo incidente. Agradecemos ao Senhor por essa conquista. Fortalece a igreja durante essa semana. Ajuda-nos na direção, na conduta, na sustentação e na conquista. Toma a ceia com seu irmão, abraça a vida dele, fala: deixa eu te servir. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, em nome do Senhor Jesus.